mudanças sobre o vestibulinho ETEC. Quer saber quais são? Houveram algumas mudanças aqui na prova de que está ocorrendo em 2022. Isso não é garantia que essa mudança continue para provas de 2023, 2024, mas a gente começa a ter um norte. Quem sabe as provas futuras continuem nessa nova modelagem. Então, horário de aplicação. As provas ocorriam de tarde antigamente. No final agora deste ano 2022, a prova será aplicada às 8 da manhã. Não vai ficar com 8 horas da manhã na cabeça. O povo fala, pensa em 8 horas e acha que vai chegar lá às 8 ou sair de casa às 8, porque é muito pior. Vai chegar atrasado, fecha o portão e já era, você perdeu. Pense em duas coisas importantíssimas. Primeiro, tá? Chegue no mínimo, com meia hora de antecedência. Eu falo uma, tá? A gente fala no mínimo meia hora, mas meia hora é muito em cima. E tem outro agravante. Dia de prova não é só você que vai fazer a prova. Então, isso causa trânsito. Isso pode ter algum acidente de carro que para as vias. Então, não conte com um horário. Eu passo todo dia na frente da ETEC, eu demoro 15 minutos. Tá, então nesse dia considera 40 por causa de trânsito. Então, saia de casa com bem mais antecedência do que você sairia se fosse um dia normal, tá? Outra coisa importantíssima. Há boatos que essa mudança para amanhã foi ocasionada por causa do dia de jogo da Copa. Mas são só boatos, tá? A gente pesquisou em tudo quanto é lugar. Eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, eu não gravo os vídeos sozinha. E a ETEC em si, o Centro Paula Souza, pelo menos a gente não encontrou nada que ela tenha se pronunciado, né, oficialmente dizendo: mudamos o horário por causa do jogo da Copa. Logo, são apenas boatos. Já aproveita agora e deixa a sua opinião. Você ia gostar de uma prova de manhã ou de tarde? E aí, o que você ia achar? Mas claro que isso não depende da gente, é só a nossa opinião, né? E aproveita e deixa o seu like aqui, afinal de contas, a gente constrói esse conteúdo com todo amor, carinho e muita dedicação. Pode ter certeza que tem muita dedicação por trás desses vídeos. Outra coisa que alterou na sua prova foram o número de questões. Até então, a prova da ETEC era composta por 50 questões de múltipla escolha de 5 alternativas e tudo misturada. Então, era questão de português, aí vinha uma questão de química, ia para matemática, voltava para português, era uma lambança a prova. Este ano, a prova vai ser composta por 40 questões, tá? Não sabemos, porque a prova ainda vai ocorrer, não sabemos se eles vão separar a prova por matéria, tipo português, matemática. Ao meu ver, seria muito melhor, né? Porque você tem um bloco de questões de uma determinada matéria, ou se a prova vai continuar misturada como ela é até o presente momento. Isso ficam para vídeos futuros. Tempo, isso está correlacionado ao tempo de prova, o tempo foi reduzido. Hoje, a prova é das 8 às 11 da manhã, ou seja, você tem um limite aí de 3 horas para fazer a prova, tá? Justo. Não, reduziu o número de questões, reduziu o tempo. Proporcionalmente falando, é como se fosse a mesma coisa. Então, a gente também não sabe se isso tem a ver, como que a prova, por causa do jogo da Copa, fizeram conta, se isso também é boato, tá? Então, menos tempo de prova, consequentemente, vai ter que ter menos questões. Então, a gente não sabe se essa modelagem vai se manter. Fica aí uma dica de estudo, né? Como a gente está falando que agora são 40 questões em 3 horas, na hora que você for estudar, treine 40 questões em 3 horas. Você não deixa a tarde inteira para fazer as questões ou querer correr demais, porque isso influencia diretamente na sua nota. E alguns lembretes muito importantes. A prova continua sendo de múltipla escolha, ou seja, a questão com 5 alternativas. É só a alternativa e claramente tem um gabarito, né, para você colocar a resposta, né, dessas questões. Não tem redação no vestibulinho. Muita gente pergunta: cai redação na ETEC? Não, cai redação em outros processos seletivos. Efetivamente, na ETEC não cai, ok? Nível de dificuldade, Cíntia, vai mudar? Não. Acreditamos que o nível de dificuldade será o mesmo. Nem mais fácil, nem mais difícil. Mas na ETEC de 2018 foi mais difícil. Isso, muitas vezes a pessoa fala da percepção dela. Por quê? Porque talvez aquela prova em si, os conteúdos que caíram, significa que ela achou difícil. Mas isso não é um parâmetro, tá? As provas de ETEC sempre têm um nível médio. Não são aquelas questõezinhas faceizinhas e também não é aquela questão absolutamente difícil. Nossa Senhora, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não, é uma questão de grau de dificuldade médio. Nem fácil,
nem difícil, e sim médio, ok? Então, não ache que eles diminuíram o tempo para dificultar a prova. Então, não entre em desespero. Ai, o tempo, diminui o tempo, então a prova fica mais difícil, ou então diminui o tempo, a prova fica mais fácil. Não crie coisas da sua cabeça que não existem, tá? Entenda que você precisa estudar, entender os conteúdos cobrados na ETEC, e fica a dica aí, assistir um vídeo meu onde eu falo dos conteúdos mais cobrados por matéria da ETEC. Não crie um raciocínio mediante achismo. Entenda que é proporcional, menos questões, menos tempo, e o grau de dificuldade permanece o mesmo. Corre e assista o vídeo top 3 conteúdos por matéria mais cobrados na prova da ETEC. E você vai tendo mais norte, mais parâmetro aí para estudar para sua prova. E desejo para você ótimos estudos e assista a outros vídeos do canal. Bora lá?